Bom dia, sétimos anos. Uma quarta-feira abençoada, de sol, de muita paz para todos nós. A partir deste momento, nossa aula está sendo gravada. Correção das atividades da apostila, páginas 48 a 50. A primeira questão, lá no alto da página 48, faz uma revisão sobre o uso dos pronomes possessivos e demonstrativos. E aí, para nós estarmos relembrando, os pronomes possessivos nos indicam, nos dão a ideia de posse, pertence a alguém. E os pronomes demonstrativos, eles são usados para indicar a posição de algo, com relação ao falante, o ouvinte, se está perto, se está longe, para situar no tempo e no espaço alguma coisa, fazendo referência a um tempo que já passou, a uma data da qual eu quero relembrar, fazer referência ou indicar. A partir dessa ideia, vamos relembrar, então, os pronomes possessivos. Na primeira pessoa, no singular, meu, minha, e no plural, na primeira pessoa no singular, meu, minha, meus e minhas, eu na primeira pessoa. No plural, na primeira pessoa do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. Então, isso é meu, essa é a minha caneta, esse material é nosso, essas são nossas famílias. Na segunda pessoa, que é o tu, no singular, nós temos teu, teus, tua, tuas. E na segunda pessoa do plural, que é o vós, vosso, vossos, vossa, vossas. Então, este material é teu, esta é tua irmã, isso tudo é vosso. Terceira pessoa do singular é o ele ou ela, então é seu, seus, suas, suas. Essas são suas primas, plural, seus, suas, seus também, seu e seus, sua e suas. Observem que o singular aqui, e o plural da terceira pessoa, que no caso é ele e eles, nós temos a mesma representação, seu, seus, suas, suas. E nós temos também os pronomes demonstrativos que nos ajudam a localização do tempo, do espaço e no próprio texto. Então, eu tenho este, estes, esta e isto, para localizar no tempo presente. Exemplo, esta quarta-feira, esta semana, este mês. É o dia que nós estamos, esta quarta-feira, é a semana que estamos, esta semana, e é o mês que nós estamos, este mês. Eu uso também este, esta, isto, quando está perto da pessoa que fala. Por exemplo, este celular é meu, está perto de mim, que sou o falante. E também utilizo esses pronomes quando eu quero localizar no texto, uma informação que ainda será dada. Por exemplo, este texto irá abordar o assunto, ou seja, eu não comecei o texto ainda. Eu estou situando uma informação que ainda virá, que está na frente do pronome. Então, eu uso este. Como eu disse para vocês, seria o pronome usado para a introdução do trabalho de vocês, Este trabalho irá abordar o assunto. Uso esse, esses, essa, essas e isso quando eu me refiro a um passado e a um futuro. Por exemplo, semana passada fizemos um passeio. Esse passeio, então, estou me referindo a algo que já aconteceu. Ano passado, nós saímos. Esse ano, e aí tem que observar que ano passado já é um passado mais remoto. Então, eu tenho que observar se para mim o ano passado terminou mês passado, terminou ontem, exemplo, Porque se estiver muito distante, estou em dezembro falando do ano passado, então eu já deixo de usar esse para usar aquele, tá? Só observar que eu tenho passado e passado distante. Então, voltando ao esse, essa e isso. Quando é um passado ou um futuro, por exemplo, em 2027 haverá a descoberta de novos planetas. Exemplo, pessoal? Essa será uma descoberta impactante. Então, ainda irá acontecer.
Eu tenho também o uso do esse, essa, isso, quando está perto da pessoa com quem eu falo. Estou conversando com alguém e digo, esse material aí é seu. Então, está perto do ouvinte. E eu tenho o uso quando a informação foi dada. Por exemplo, a conclusão do trabalho. Esse trabalho falou, né, chegou à conclusão, abordou, mostrou, apresentou. Então, eu estou usando esse para me referir a algo que já foi dito, que já foi demonstrado. Eu uso aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, para me referir a um passado muito distante. Em 1930, descobrimos algo na medicina. Aquela data, aquela descoberta, aquele ano já está muito distante. Então, eu utilizo para um passado muito distante. A localização no espaço, quando está longe do ouvinte e do falante. Eu estou conversando com o Antônio e digo para o Antônio, aquele material lá, ó, distante, ele pertence ao José. Então, está distante de mim e distante do Antônio. Ok, pessoal? Então, eu preciso estar atento, porque os pronomes demonstrativos, eles nos levam a situar as coisas em um tempo, em um espaço e até mesmo no próprio texto, fazendo referência a algo que ainda vai ser dito, né, para frente, desculpa, ou algo que já foi dito. Ok? Para quem não tinha completado a tabelinha, já está tudo aí. A próxima questão está lá no contexto Hora do Estudo, em que nós temos um texto de Rubem Braga, um dos maiores cronistas brasileiros, como eu já comentei ontem, capixaba, de Cachoeiro de Itapemirim. E o texto ele faz parte do livro chamado 200 Crônicas Escolhidas, lançado em 2001 pela Record, abordando aspectos dos quais Rubem Braga gostava de citar, gostava de comentar, que era a saudade da infância, as lembranças que ele tinha de quando era criança. Rubem Braga, além de ter essa temática aí voltada para os temas do cotidiano, além de ter essa ideia de abordar coisas que as pessoas consideram comuns, né, o que é uma característica da crônica, mas Rubem Braga fazia isso de forma bem mais detalhada. Tudo aquilo que passa despercebido no dia a dia é o que se tornava elemento de estudo para Rubem Braga. Ele também procura enfatizar, descrever imagens que ele tem, né, memórias que ele tem da sua infância, das suas brincadeiras, da sua vivência ali quando era criança. E aí o texto, ele traz as teixeiras e o futebol, né? Essas teixeiras aí devem ser parentes da Esther, né? São as primas da Esther aí. Ok, pessoal? Dando continuidade, então. Página 48. O texto diz assim, as teixeiras e o futebol. Com os Andradas, tínhamos feito uma espécie de pacto. A gente não jogava bola na rua de frente da casa deles, mas um pouco para cima onde havia um muro que dava para o quintal de casa. Em compensação, eles deixavam a gente pular o muro e apanhar a bola quando ela caía lá. Mas o muro não era bastante comprido, e assim o nosso campo abrangia, como eu ia dizendo, algumas janelas das teixeiras, as quais eu também já disse, não apreciavam futebol. Observem que a crônica ela tem um caráter narrativo aqui. Parece que ele está só contando uma história. E essa crônica ela tem essa característica diferente das outras que nós já analisamos, que nós já estudamos. Essa crônica ela não é só argumentativa, ela é muito mais narrativa. Ele conta um fato e, a partir dali, ele faz algumas reflexões. Ele vai contar a relação dele, enquanto criança, com o futebol e como que as pessoas da vizinhança e a própria família, os pais, né, se relacionavam com essa ideia que eles tinham de que criança tem que brincar, tem que se divertir, o futebol é a alegria das crianças. Então, ele se apropria de um fato simples, né, várias crianças que se juntavam para formar um time para jogar futebol, e a perturbação que era para os vizinhos aquelas crianças chutando bola, fazendo barulho, algazarra e incomodando. É exatamente esse o aspecto que ele vai usar para compor essa crônica. Então, vamos lá. E nós estamos diante da situação que é jogar futebol num ambiente em que as Andradas não queriam que ficassem próximos
a casa delas, enquanto as Teixeiras não gostavam do futebol também. E acabava que eles ficavam em uma situação, se eles fossem para a rua de cima, o campo era ruim. Para a rua de baixo, as Andradas arrumavam confusão. No meio da rua, tinha as Teixeiras que viviam reclamando. Então, jogar futebol era um desafio para eles. Quando a gritaria na rua era maior, uma das Teixeiras costumava nos passar um pito da janela, mandando a gente embora. O jogo parava um instante, ficávamos quietos de cara no chão, e logo que ela saía da janela, a peleja continuava. Às vezes aquela ou outra Teixeira voltava a gritar conosco. Começavam por nos chamar de meninos, desobedientes, e acabavam nos chamando de moleques, o que nos ofendiam muito. Moleque é a senhora, gritou Chico uma vez. Mas de modo algum nos impedia de finalizar a pugna. Pugna é partida, a competição. Uma das Teixeiras era mais cordial. Chamava um de nós pelo nome. Dizia que éramos uns meninos inteligentes, filhos de gente boa, portanto poderíamos compreender que a bola poderia quebrar uma vidraça. Não quebra não, senhora, não quebra não, senhora. Gritávamos com absoluta convicção e tratávamos de tocar o jogo para frente para não ouvir novas observações. Um dia, ela nos propôs jogar mais para baixo. Então, o Juquinha foi genial. Não, senhora, lá nós não podemos, porque tem a dona Constança doente. Desculpa notável e prova de bom coração do nosso time. Então, por que vocês não jogam mais para cima? Propôs ela com certa astúcia e falando um pouco baixo, como se temesse que os vizinhos de cima ouvissem. Ah, não, lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero, de ordem técnica e, portanto, irrespondível. Observem que ele vai contando a história e aqui mesmo ele já está pontuando. Que eles argumentavam, ele dá a opinião dele. Era um argumento sincero, era um argumento de ordem técnica, ele já vai pondo a opinião dele, narra o fato e já vai colocando que nós respondíamos assim porque era verdade. Nós tínhamos, um bom coração. Nós respondíamos porque era o que nós pensávamos. Eu vou falar com o papai. Quando ele chegar, vocês vão ver, gritou certa vez uma das Teixeiras mais antipáticas. Pois naquele momento o coronel de bigodes brancos ia chegando. O jogo parou. Ele perguntou à filha o que ela era e ela disse: esses meninos fazendo algazarra aí é um inferno, qualquer hora quebram uma vidraça. Mas o velho ouviu calado e entrou calado, sem sequer nos olhar, nem dar qualquer importância ao fato. Sentimos que o velho, sim, era uma pessoa realmente importante e um homem direito e superior. E continuamos nossa partida. Observem mais um momento de reflexão do autor, mais um momento em que ele expôs suas emoções, sua opinião, seu ponto de vista. As queixas que algumas Teixeiras faziam em nossa casa eram muito bem recebidas, por mamãe, que lhes dava toda a razão. Esses meninos estão mesmo impossíveis. E uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. De outra feita, como a conversa lá em casa versasse sobre as Teixeiras, ouvimos-la dizer que fulana e cicrana, duas das irmãs, eram muito boazinhas, muito simpáticas. Mas Beltrana, coitada, era enjoada, tão antipática. E aí ele abre as aspas para retratar, para reproduzir a fala da mãe. Ainda ontem esteve aqui fazendo queixas de meus filhos. Mamãe era a favor de nosso time. Mamãe, no fundo, e papai também. Observem que mais uma vez ele pontuou como ele achava que o pai e a mãe se comportavam. Hoje que o time e eles dois morreram, esta súbita certeza, ao meditar no distante passado, lembranças, tem um poder absurdo, inesperado de me comover e até sentir um ardor de lágrimas nos olhos. Eles sempre foram a favor de nosso time. O último parágrafo deixa nítido para a gente como que o que o autor quis, na verdade, aqui, foi refletir, foi relatar sobre um fato, um momento da infância dele, que era
o momento do jogo de futebol, o momento das disputas de futebol. E como ele sentia que os pais gostavam daquela interação entre os colegas, entre os amigos. Então, o último parágrafo traz bem para a gente esse caráter de crônica reflexiva. Ou seja, o autor narra um acontecimento, né, desde o começo, quando ele começa dizendo das andradas, como eram os jogos, de como as teixeiras reclamavam, de como elas implicavam com eles, até o último parágrafo em que ele coloca: isso acontecia e hoje, quando eu me lembro, quando eu penso, quando eu me recordo, eu vejo que papai e mamãe eram a favor, que eles nos apoiavam. Então, a partir disso aí, nós temos o seguinte: no texto em análise, o narrador relembra fatos de sua infância, os quais, de algum modo, impactaram. Isso fica bem claro para a gente, né? Que ele fica impactado porque ele chora quando ele se lembra disso. O trecho que deixa nítido esse distanciamento temporal do narrador atual com a criança que ele fora é... Vamos lá, digam para mim o que vocês marcaram. Uma das teixeiras era mais cordial, chamava cada um de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes. Eu vou falar com o papai, quando ele chegar vocês vão ver, gritou certa vez uma das teixeiras mais simpáticas. Hoje que o time e eles dois morreram, esta súbita certeza ao meditar no distante passado. Mas o muro não era bastante comprido e assim o nosso campo abrangia. Sentimos que o velho sim era uma pessoa realmente importante. Correto, e marcou aí letra C. Fica bem nítido, né? E é simples para a gente identificar, porque ele diz assim: hoje que o time e eles dois morreram, ou seja, no momento em que o autor está relatando, isso se torna memórias distantes, até porque os pais e os amigos da infância não se encontram mais. Então, letra C. Analise os trechos a seguir. Às vezes, aquela outra teixeira voltava a gritar conosco e acabavam nos chamando de moleques. Uma das teixeiras era mais cordial, chamava um de nós pelo nome e dizia que éramos uns meninos inteligentes. A leitura comparativa dos trechos apresentados permite inferir a respeito das teixeiras que, correto, letra A, uma das teixeiras buscava resolver o problema do barulho ocasionado pelos meninos, tentando mostrar uma atitude respeitosa em relação a eles. Tanto que ela os chamava pelo nome, né? Todas se irritavam com barulho, é falso, tem essa que é mais simpática. Duas tentavam dissimular a raiva, também não é assim, ele diz lá no texto 2 ou 3. Todas buscavam resolver o problema de forma respeitosa, isso não acontece, só tem uma. E 2 irritavam-se muito com o barulho. Nós não temos também a quantidade. Quantas teixeiras são, afinal? Né? Diz 2 ou 3, em um momento é uma só, são algumas irmãs. Então, a resposta correta é a letra A. Questão 3. Analise com atenção as seguintes assertivas. Assertivas são afirmativas. 1. No trecho, não, lá o campo não presta, argumento, aliás, sincero de ordem técnica e, portanto, irrespondível. O narrador demonstra concordância com a opinião expressa por um dos jogadores a respeito da qualidade do campo. No 5º parágrafo, verifica-se que uma das teixeiras tenta convencer os meninos a jogar mais para cima da rua. Neste trecho, a personagem deixa nítido que essa mudança de local não incomodaria os demais vizinhos. 3. A expressão coronel de bigodes brancos, dentro do contexto da narrativa, permite a inferência de que o pai das teixeiras impunha respeito aos mais novos. A respeito dessas assertivas, é correto o que se afirma em... Letra E, correto. A 2, ela se encontra errada porque diz assim, ó. Quando uma das teixeiras diz, joga mais para cima, é como se ela dissesse assim, lá em cima não incomoda ninguém. Não era esse o objetivo. Ela estava dizendo que mais para cima não as incomodavam. Então, não incomodava as teixeiras. Mas se incomodar ou não outras pessoas, isso nós não sabemos. Isso não fica nítido para a gente. Então, estão corretas as assertivas, né, ou alternativas. 1, quando o autor se posiciona e demonstra a opinião dele. E a 3, quando diz que o coronel, né, de bigodes brancos, ou seja, uma pessoa mais idosa e idônea, merecia o respeito aí pelo fato também de ser um coronel,
impunha respeito. Então, letra E. 4. Não foi abordado no texto. No texto foi abordado desrespeito às pessoas, sim, né? Quando as teixeiras os chamam de moleques, eles se sentem desrespeitados. Incompreensão dos adultos, é verdade, por parte das teixeiras. Generosidade com o próximo, tanto que uma das teixeiras é mais simpática. Preconceito racial, isso não acontece em momento nenhum. Opinião dos personagens sobre algo. Ok, isso acontece, nós acabamos de ler um trechinho aqui, né? Quando ele diz que o campo não presta, ele emite a opinião. Então, o único aspecto, o único tema que não é abordado é o preconceito racial. Questão 5. Levando-se em conta a progressão da narrativa, o trecho que não constitui uma opinião no texto é: letra A. Uma das teixeiras era mais cordial. Observe que quando ele diz uma das teixeiras era, é uma afirmação. Isso significa, isso identifica para a gente que ele tem essa visão, que uma das teixeiras era cordial, portanto é a opinião dele. Então na primeira nós temos: ah não, lá o campo não presta. Novamente ele emite opinião. Ele diz que o campo, na visão deles, não é bom para se jogar, não é bom para a partida de futebol. C. Era uma pessoa realmente importante. A ideia de ser importante, que é para a gente um adjetivo, também demonstra a opinião do autor. D. Esses meninos estão mesmo impossíveis. Quando a mãe faz essa fala, a mãe também emite sua opinião. Então, ela caracteriza os meninos como impossíveis aí. E na letra E, eu tenho as quais eu também já disse não apreciavam futebol. Nesse momento aqui, o autor ele só relata alguma coisa. Em momento nenhum ele emite sua opinião. Em momento nenhum ele demonstra, né, uma emoção, um sentimento. Ele faz uma análise pessoal. Ok, pessoal? Até a questão 5, todas elas estavam relacionadas à análise da crônica. Então, vamos relembrar alguns aspectos antes de eu continuar aqui, para auxiliá-los nas atividades que vocês estarão fazendo amanhã, as atividades avaliativas. Toda vez que vocês forem analisar uma crônica, a primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar o objetivo daquela crônica. É uma crônica em que ele vai argumentar sobre um assunto, é uma crônica em que ele vai expor apenas o assunto, sem emitir opinião. É uma crônica reflexiva, é uma crônica narrativa. As crônicas, elas possuem uma finalidade. Primeiro, elas abordam um tema do cotidiano. Isso aí tem que ficar bem nítido para a gente. Eu vou ler o texto sabendo que é uma crônica, eu preciso identificar o tema, o assunto. Nós lemos várias crônicas no decorrer desse trimestre. Nós lemos a crônica da Mila, lemos aquela crônica que falava sobre o desenvolvimento no Vale do Silício, né? A questão da Alice no Reino do iPad. Na última aula, nós lemos a crônica do Pelanda, né? Na aula de ontem, falando sobre a vista envergonhada, né? Ver pela primeira vez e achar que já conhece o lugar. Então, só relembrando, na primeira crônica que nós analisamos, a da Alice no Reino do iPad, nós tínhamos uma crônica argumentativa. O autor ele buscou, a partir do tema, do assunto do momento, que foi a morte ali de... Esqueci do personagem, né, do autor do gênio da informática, me fugiu o nome aqui agora. A partir da morte desse gênio da informática, ele buscou... Foi Bill Gates? Não estou lembrado se foi Bill Gates. A partir da morte desse gênio ali, ele buscou discutir, retratar como as pessoas têm se comportado diante dessas tecnologias. E quem realmente é considerado gênio, o que é ser um gênio. Tanto que ele aborda a questão do passado e da atualidade. Então, crônica argumentativa. Depois nós lemos a crônica da Mila, em que ele aborda a questão do relacionamento dele, né, o personagem, com a cachorrinha, que apresentou-se para ele como uma pessoa, né? Não era só um animal, era mais uma pessoa que dividiu com eles as angústias, as tristezas. Ele retrata a Mila para a gente como se fosse um ser humano.
que ele abraça, que ele sente o carinho, que ele sente o calor do corpo da Mila. Então, nós temos uma crônica ali reflexiva. Ele vai argumentar, ele argumenta em alguns momentos, mas é muito mais uma mistura de narração com reflexão. Ele conta a história pra gente do relacionamento dele com a Mila e nos leva a refletir sobre o relacionamento entre uma pessoa, né, e o seu animalzinho de estimação. A crônica de ontem era uma crônica voltada também para a reflexão. E após a reflexão, nos levava, né, a identificar, a perceber como o autor argumentava em cima do fato de que você precisa refletir que as coisas sempre nos apresentam um olhar diferente, nada é igual. E nos levava a identificar como argumento a ideia de que cada olhar é diferente. Então, nós temos ali, alguém fez uma perguntinha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mila mistura reflexão e narração. Você tem a narração da história, né, do relacionamento dele com o animalzinho de estimação e a reflexão. A crônica de ontem, ela traz a ideia da reflexão e da argumentação. E a crônica de hoje? Nós temos uma mistura de narração e reflexão, igualzinho a da Mila. Conseguiram associar como que essa crônica que nós lemos hoje, das Teixeiras e futebol, é bem parecida com a da Mila? A história da Mila, lá, a crônica, ela começa a história do personagem, né, o relacionamento dele com o seu animalzinho, e depois como ele sofre, como é o relacionamento dele com a morte, como ele fica perdido, né, quando a Mila se vai. Então, você tem ali algo que vai sendo contado e despertando emoções, reflexões no autor. É o que acontece nessa crônica de hoje. Ele vai narrando a sua infância, quando ele jogava futebol, e no final, quando ele vai terminando a crônica, para quem está com a apostila em mãos aí, vai observar que a crônica foi cortada ali pra gente. Nós não temos o finalzinho dela. Ela termina aqui, ó, com reticências. Mas ele já vai finalizando, né? Essa conclusão aí nos leva a perceber que nesse momento ele parou para entender como que aquela fase da vida dele, como que a infância, o momento que ele jogava futebol era importante para ele. Então ele diz assim, ó: hoje que o time e os dois já morreram, essa súbita certeza ao meditar no passado, no distante passado, tem um poder absurdo e inesperado de me comover e até sentir um ardor de lágrimas nos olhos. É a partir deste momento que a gente situa o texto como um texto de caráter reflexivo, como uma crônica reflexiva, porque provoca emoções e o autor se posiciona, ele reflete sobre alguma coisa e diz que aquele momento foi importante na vida dele. Então, ele se posiciona. Então, quando vocês estiverem analisando uma crônica, a primeira coisa a fazer é identificar a temática e, a partir da temática, perceber se a crônica vai argumentar ou se ela vai narrar e refletir sobre alguma coisa. Deu para entender, pessoal? Ok? Então, vamos lá dar continuidade à questão 6. Relendo o texto As Teixeiras e o Futebol, relendo o texto As Teixeiras e o Futebol, indique o trecho a que se refere o pronome destacado. Às vezes, aquela ou outra Teixeira voltava a gritar conosco. Quando ele faz uso aqui, só um momentinho aqui. Ok, em crônicas argumentativas, reflexivas e narrativas também, tá? São aquelas que só contam a história. Essa daqui que nós lemos, Yarlen das Teixeiras, ela é uma narrativa e reflexiva, certo? Você tem as duas, ele narra a história e reflete, como aconteceu com a da Mila também. Ok. Retomando a questão 6. Às vezes, aquela ou outra Teixeira voltava a gritar conosco. Vamos relembrar. Aquela, pronome demonstrativo. E ele utilizou aquela para se referir a uma das Teixeiras que costumava passar o pito neles, né? O brigueiro neles. Então, aquela, se referindo a essa Teixeira. E demonstra também que é aquela que está distante. Aquela, né? Às vezes, aquela ou outra estava distante dele no momento da fala. Uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção.
essas queixas, né? Esse essas, que também é um pronome demonstrativo, foi usado para se referir às queixas que algumas das teixeiras faziam na casa do nosso narrador aqui. Vale destacar ainda que essas está retomando algo que já foi dito. Ele diz sobre as queixas, depois diz essas queixas. Então, essas retoma algo que já foi apresentado. Questão 7. Complete o texto com o pronome adequado, considerando que a pessoa não mora sozinha. Impossível. Nós já verificamos todos os encanamentos do apartamento. Observem aí que, quando você precisa completar com um pronome, você precisa estar observando a que elemento da oração está sendo feita a relação, está sendo feita a referência. Então, quando eu digo nós, para a gente classificar, nós, primeira pessoa do plural, pronome pessoal do caso reto. Então, nós já verificamos. Se o apartamento nos pertence, então esse apartamento é nosso. A relação aqui de concordância, ela é feita, né? Nosso apartamento, ela é feita diretamente com quem? Com o sujeito. E a partir dessa ideia aí, ó, isso é meu. Então, isso me pertence. Isso é teu. Isso te pertence. Isso é nosso. Então, isso nos pertence. A partir dessa relação aí, a gente vai lembrar um pouquinho da última questão da aula de ontem, que eu disse para vocês assim, dá um asterisco nessa questão, que foi a questão de número 12 da página 44, que nós vamos retomar essa questão na semana que vem, lembram disso? Por que eu disse que nós vamos retomar? Porque a partir da aula de terça-feira, da semana que vem, nós estaremos analisando a questão da concordância verbal. O que é essa concordância verbal? É você observar a relação do sujeito com o verbo. Numa relação básica, eu digo assim, ó, eu comi o bolo. Eu, primeira pessoa do singular, comi, verbo também no singular. Eu e Esther, então eu e Esther, nós, porque eu tenho agora um sujeito composto. Eu e Esther, nós. Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Eu e Esther comemos o bolo. Então, essa ideia que eu tenho aí é o básico da concordância verbal. Eu sempre peço para vocês estarem anotando ou destacando, não é verdade? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Tá, mas isso que você comentou é a concordância verbal. É verdade. E isso que nós fizemos na questão 7 não foi a concordância do verbo, mas foi a concordância entre os elementos de uma oração. Então, já é uma introdução, já é um começo para nós estarmos observando que todos os elementos precisam concordar entre si dentro de uma oração. Nesse exemplo que nós tivemos aqui, ó, ele pergunta, você friccionou essa palavra no singular ou no plural? No feminino ou no masculino? Para concordar com qual termo da oração? Nós concordamos com o sujeito nós, flexionamos no singular. Por quê? Porque nós, nesse momento aqui, estamos concordando também com apartamento, que está no singular. Então, eu fiz a concordância com dois elementos. Nós, então, se pertence a nós, é nosso. Se referindo ainda à palavra apartamento, que é masculino singular. Deu para entender, pessoal, essa questão de concordância? Então, a palavra foi flexionada no singular, no masculino, para concordar com a palavra apartamento. E também fez relação com o pronome nós, que é o sujeito da nossa oração. Ficou claro para todo mundo isso aí, ok? Questão 6. Na frase, nosso desejo para esse planeta é que todos os seres tenham sua vida preservada,
quais são os pronomes? Então, vamos lá. Eu tenho nosso, que aparece lá no início, pronome possessivo, identificando primeira pessoa do plural. Nós, né? Pronome possessivo nosso. Eu tenho este, que está se referindo a planeta, ó, ainda vai ser dito. Então, este, que é um pronome demonstrativo. Eu tenho todos, que é um pronome indefinido. Você não sabe qual é a quantidade, a quem, a quantas pessoas está se referindo. E eu tenho sua, que é um pronome possessivo, que indica uma relação de posse com a terceira pessoa do singular, no caso aqui fazendo referência à palavra vida. Então, nós temos aqui 4 pronomes. Nosso, este, todos e sua. 2 possessivos, um demonstrativo e um indefinido. Está faltando todos, tá, Yarley? Letra B. A qual pessoa do discurso cada pronome está relacionado? Já até comentei lá em cima, mas prestem atenção, porque essa é uma questão relevante e que merece atenção especial. As pessoas do discurso são 3. A que fala, não é isso? A com quem eu falo e a de quem eu falo. Então, a primeira pessoa é a que fala, eu, nós. A segunda é a pessoa com quem eu falo, tu, que seria o nosso você no informal, e o vós, ou vocês no informal. E a terceira pessoa é a pessoa de quem eu falo, que é o ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Então, quando eu uso aqui nosso, eu estou me referindo à primeira pessoa do plural, ok? Nosso, primeira pessoa do plural. Quando eu uso este, todos e sua, eu estou me referindo à terceira pessoa. Sua, porque se refere aqui a ele ou ela. Todos e este, você não tem uma determinação, uma identificação de qual pessoa. Então, você usa a terceira pessoa, aquela que está distante, ou aquela pessoa de quem eu digo alguma coisa. Todos saíram. Todos é quem, na verdade? São quantas? São quais pessoas? Então, você vai utilizar os pronomes indefinidos para se referir aí à terceira pessoa. Ok, pessoal? Dúvida, pergunta, questionamento? Certinho? Então, aguardem só um momentinho. Estou encerrando a aula.